Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E também tem rodada finalizando da Série B hoje, tem rodada de Série A também. E você que quiser fazer uma aposta esportiva, eu super te recomendo a 1xBet. Ela é a maior do mundo, paga rápido e paga muito bem. Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, você tem o link da 1xBet, clica lá, se cadastra e vem apostar. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Bom, galera, notícia boa. Informação dada agora há pouquinho pelo companheiro Gilmar Ferreira é a seguinte, ó. Juninho Pernambucano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, em voo procedente de Amsterdã, na Holanda, e ficará por aqui, ao menos, até acertar o seu próximo destino profissional. Na pauta, conversas com Josh Wander da 777 sobre possível aproveitamento na SAF do Vasco da Gama. Pois bem, vamos lá. Temos duas informações aí. O companheiro Gilmar Ferreira dizendo que o Juninho tá vindo ao Rio de Janeiro. Tá vindo não, veio ao Rio de Janeiro. E o Josh Wander, parênteses, a comitiva da 777 deve estar desembarcando no Brasil no começo da semana agora, leia-se amanhã ou na própria terça-feira, porque tem a apresentação do Alex Teixeira, o maior reforço do Vasco, depois do próprio retorno do Juninho Pernambucano lá em 2011, então vai ter uma grande festa em São Januário para apresentar o retorno do Cria e vai ter executivos da 777 no Vasco da Gama lá em São Januário para ver a apresentação do jogador. E o Gilmar Ferreira dá a informação de que o Juninho deve conversar com o Josh Wander para entender aonde ele poderia ajudar no projeto. O Juninho vê se tem ou não tem interesse e de qual forma ele poderia contribuir. De contrapartida, nós temos uma outra informação do companheiro Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido popularmente como PVC, de que o Paulo Brax, que foi diretor do Inter, estava em negociações com o Santos, teria recusado a equipe santista, porque já estaria pré-acordado dele ser o diretor executivo da 777 no Vasco da Gama. Então fica aqui um limbo, e como eu não tenho a informação, eu estou dando a informação dos dois companheiros, que são dois grandes jornalistas, tanto o PVC como o Gilmar Ferreira, é de que do PVC o Paulo Braga seria o diretor executivo, e do Gilmar Ferreira de que o Juninho vai conversar com o Josh Wander agora para ver em que parte ele poderia ajudar no processo. Inicialmente, como ele fazia essa função lá no Lyon, a gente esperava como diretor executivo. Pode ser que a informação do PVC não se concretize e o Juninho, caso acerte, venha ser diretor executivo ou não. Ele pode ter um cargo para exercer uma outra função que não seja a de diretor executivo, e os dois profissionais poderiam chegar ao Vasco da Gama. Então eu vou aguardar o desdobramento aqui, vou tentar correr atrás dessa informação. Então logo eu tenha mais detalhes, eu trago para vocês aqui no canal. Mas uma boa notícia, realmente o Juninho tá no radar aí e pode vir trabalhar na SAF vascaína. Você gostaria de ver Juninho Pernambucano na SAF do Vasco? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza? Dito isso, cara, o Vasco fez uma partida catastrófica ontem, uma das piores partidas do Vasco na temporada, e talvez junto com a partida do Novo Horizontino, as duas piores partidas do Vasco na Série B. Tiveram outros jogos muito ruins, camuflado pelo resultado. O jogo do Criciúma, o Vasco foi mal. Pior ainda foi no jogo do Londrina, a estreia do Maurício Souza. E esses dois jogos que eu citei, o Vasco ganhou, com a diferença que o jogo do Criciúma, o primeiro tempo do Vasco, foi até um pouquinho melhor. Enfim, jogo muito ruim, ao ponto do Sampaio Corrêa e as suas redes sociais e debochar do Vasco da Gama. Vou deixar passando para vocês aí na tela a publicação feita pela página oficial do Sampaio Corrêa. Não é torcedor, não é rival, não. É o próprio Sampaio Corrêa se posicionando nas redes sociais. Vivemos para ver isso, pela partida pavorosa que o Vasco fez. E o Sampaio Corrêa está no direito dele. O Vasco é um gigante e eles estão tirando um sarro. Quando é que o Sampaio Corrêa vai poder uma outra vez aí tirar um sarro de um clube grande? Então na deles ali é o que eles podem comemorar mesmo, é ganhar de um clube do tamanho do Vasco da Gama. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora da partida, porque tem uma galera pistola aí com o Maurício Souza, e nada melhor do que ouvir o próprio, né? Vou deixar com vocês agora, primeiro, o Maurício Souza fazendo a análise dele da partida
e também quais ajustes ele pretende fazer na equipe para o jogo da próxima terça-feira. O Vasco mal vai ter tempo aí para poder treinar. E também qual foi a falta que os jogadores que não tiveram presente fizeram para essa partida. Eu vou deixar com vocês o Maurício Souza comentando esses 3 temas. Para a gente, toda derrota é um resultado atípico, né? Mas sem dúvida nenhuma o Sampaio ele conseguiu entender as condições, né, do que o jogo pedia mais do que a gente. A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui dentro, né? Não é à toa a campanha que tem o Sampaio aqui dentro, invicto na competição. E eu creio que a gente não conseguiu desempenhar o nosso melhor e nem tampouco conseguiu entender o que o jogo pedia a gente, né? Conseguimos ter posse, mas sem muita agressividade. Corremos muito risco em algumas circulações de bola por dentro, num campo que é um pouco irregular e pesado, né? E de 3 erros, né, a gente acabou sofrendo 3 gols, né, no contra-ataque, onde a gente sabia da qualidade da equipe do Sampaio. Enfim, agora é a gente entender que nós temos uma outra batalha na terça-feira. Todo jogo pra gente é final. A partir desse momento é já virar a página para o jogo seguinte. Então amanhã a gente treina aqui ainda, o pessoal que jogou menos, né? Na segunda-feira a gente reúne o grupo todo, né? Aí faz os ajustes necessários que precisa ser feito para o jogo de terça-feira. A programação é essa, a gente treina amanhã. Quem jogou, né, vai fazer a reavaliação médica. Quem não jogou treina, depois a gente encontra o grupo todo na segunda-feira, volta a treinar já preparando para o jogo de terça-feira. O planejamento é esse, a gente não tem muito tempo para muita coisa, né? Então a gente não vai... A derrota não pode anestesiar a gente, tem que dar ânimo, tem que trazer ânimo para que a gente possa, no próximo jogo, né, colocar tudo aquilo que a gente pode colocar de melhor em campo e, se Deus quiser, sair com um bom resultado. Então eu sempre respondo da mesma forma. O jogo passado nós também tínhamos desfalques, nós ganhamos o jogo e eu falei que eu não costumo ficar lamentando quem não está aqui e sim valorizando quem está. E também falei que são jogadores que, e repito, né, todos esses que você citou são jogadores importantes para a equipe, jogadores de representatividade, jogadores que cumprem bem função, jogadores de técnica bem desenvolvida. É claro que todo desfalque para a gente vai ser sempre sentido, né? Mas eu não reputo a derrota de hoje em função do desfalque. Seria covardia de minha parte achar que por conta do desfalque a gente não conseguiu a vitória. O que aconteceu hoje é que a gente não conseguiu fazer o nosso melhor, a gente não conseguiu traduzir a nossa ideia, né, para esse jogo, para esse campo. A gente volta a falar, não como desculpa, mas a gente sabe da força do Sampaio aqui dentro. É um time que explora muito bem as questões do campo, as transições. Nosso time foi avisado, nosso time foi para campo consciente, mas infelizmente aconteceu. Então é claro que os desfalques eles vão sempre fazer falta, mas a gente tem jogadores que estão prontos para substituí-los. Bom, galera, para finalizar, o Maurício Souza foi perguntado até que ponto a derrota de hoje pode impactar no jogo de terça-feira. A torcida estava se mobilizando para fazer uma grande festa para a apresentação de Alex Teixeira e também ele vai comentar como pretende utilizar o jogador. Alex Teixeira vai ser apresentado em entrevista coletiva amanhã na sede do Calabouço. Eu vou estar lá presente. A coletiva a princípio está marcada para o meio-dia e ele deve estar estreando contra a Chapecoense no dia 31 de julho. Hoje já é dia 17, ou seja, daqui exatos 2 domingos, sem ser o domingo da semana que vem, o outro domingo. Confere aí o Maurício Souza comentando como pretende utilizar o jogador também. A motivação por jogar na terça-feira, estádio lotado, a apresentação do Alex, a importância do resultado pra gente. É um grupo muito consciente do que tem que ser feito. É claro que às vezes acontece o revés, né? Às vezes a gente não atua bem, né? Às vezes o resultado não vem, porém a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Como eu falei, um grupo extremamente profissional, que sabe das suas responsabilidades, que sente a derrota, mas que não tira do foco, né? Agora mesmo no vestiário estava falando que a gente não tem tempo para lamentar, nem muito para comemorar, nem para lamentar. Então eu tenho certeza que a gente vai ter aí amanhã e segunda, né, para ver as condições dos atletas.
Na terça-feira vai estar em campo aquilo que a gente tem de melhor e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e vai sair com os 3 pontos, que pra gente é muito importante. O Alex é um jogador versátil, né? Ele pode tanto jogar aberto, né? Como pode jogar de 10 ou até mesmo numa situação mais avançada de 9, né? Um 9 que se movimenta mais, não tão fixo entre os zagueiros. A gente precisa ver como é que ele está, precisa sentir ele nos treinamentos, precisa conversar com ele também para ver aonde ele se sente mais à vontade nesse momento. Mas é um jogador com uma qualidade e eu tenho certeza que aonde a gente for usar ele vai acrescentar muito. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta vai, somos junto. Valeu, fui!